tudo bom com você? Bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre um tema bem quente assim na minha vida, que é, eu acabei de fazer 30 anos e também nessa mesma semana eu tive a minha despedida de solteira. Eu não sou mais solteira, eu já casei há 2 anos atrás. Falei aqui no canal também como foi essa experiência, porque eu me casei em Nova York. Mas a cerimônia de casamento será daqui a 2 semanas. Então, a gente resolveu com as minhas amigas, no caso, eu e as minhas amigas, a gente resolveu que iríamos fazer uma festa de despedida de solteira. Eu não tô aqui para contar sobre a festa em si, mas para falar do meu aniversário, que foi ontem, uma segunda-feira, que foi meu aniversário de 30 anos. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo, porque como aniversário de 30 anos, muitas coisas se passaram pela minha cabeça, assim, relacionadas a onde eu tô na vida, para onde eu quero ir, o que eu já conquistei, o que eu não conquistei. E eu acho que isso seria um tema interessante aqui no canal para compartilhar mesmo com você que está assistindo. Espero que você esteja vendo bem, assim, que não esteja muito psiquelado. Não sei falar essa palavra. Pixelado, não. Pixelado. Porque tá anoitecendo aqui já, mas eu tô tentando gravar e o principal aqui é o que eu vou falar, no caso, né? E se eu não vou conseguir gravar em nenhum momento, porque eu trabalhei hoje o dia inteiro. Enfim, então, meu final de semana, hoje é uma terça-feira, no sábado para domingo, né, no final de semana, as minhas amigas me levaram para Heidelberg, na Alemanha. Eu moro na Alemanha, e Heidelberg fica mais ou menos 1h30, 2 horas de onde eu moro. E aí, no caso, eu fui dirigindo, mas a gente foi para lá para comemorar minha despedida de solteira. E lá eu encontrei três das minhas cunhadas, na verdade, mais duas amigas. Então, assim, foi um grupão legal, um grupão grande, e a gente tomou uns drinks, a gente passeou de barco, a gente almoçou juntas, a gente jantou juntas no restaurante com vista, enfim, foi bem legal, bem especial. E aí também foi o momento que eu encontrei as pessoas queridas da minha vida, principalmente as meninas, né, porque foi uma coisa só de menina, mas eu também tenho amigos homens, mas eles não estavam lá porque era uma coisa de menina. E aí domingo, a gente dormiu nessa cidade, domingo a gente tomou café da manhã juntas, conversamos e voltamos para onde eu moro, que é Stuttgart, também no sul da Alemanha. E aí já foi mais ou menos a minha comemoração, não foi de aniversário em nenhum momento, a gente falou sobre comemoração de aniversário, mas foi a comemoração de ver as pessoas que eu amo, de estar em contato com essas pessoas e tudo mais. Beleza, segunda-feira foi o meu aniversário de 30 anos, o dia do meu aniversário de 30 anos, que é um marco, eu acho, na vida de todo mundo, na vida do homem, na vida da mulher, assim, eu acho que décadas, né? Aniversário de 20 anos, 30, 40, 50 e por aí vai. E eu não fiz nada além de trabalhar. Na verdade, quando eu acordei, eu tinha esquecido que era meu aniversário. Eu lembrava domingo, antes de dormir eu já lembrava, obviamente, que é o meu aniversário. Mas quando eu acordei, eu não me acordei pensando, hoje é meu aniversário, sabe? Eu simplesmente esqueci. E aí eu vi uma mensagem do meu marido, que tá na Índia, porque ele está a trabalho na Índia. Então, eu realmente estou sozinha. Tô só eu e a minha cachorrinha que tá dormindo aqui. E aí, eu ouvi a mensagem dele, me desejando um feliz aniversário e tal, e aí eu lembrei, é meu aniversário. E aí, durante o dia, foram as pessoas me enviando mensagens, mas eu trabalhei normal, a casa tava de cabeça para baixo, porque final de semana eu não tava aqui, então eu dei uma organizada na casa. E aí, quando foi umas 6 horas da tarde, assim... Ah, tá, uma coisa importante. Até mais ou menos a hora do almoço, depois de me lembrar que era meu aniversário, por causa do meu marido, eu tava com meio que não é um frio na barriga, mas sabe uma sensação aqui na boca do estômago? Eu tava com uma sensação de uma bola aqui, não sei, na boca do estômago, que era meu aniversário de 30 anos. E eu comecei a questionar várias coisas na minha vida. Então, foi meio que uma mini crise, assim. Eu não tava triste, mas eu tava questionadora sobre mim. E aí, de tarde, melhorou com os desejos dos amigos e tal. E aí, quando foi à noite, eu já tinha em mente que eu comemoraria meu aniversário, já que eu não iria ver meus amigos, porque eu já tinha visto a maioria no final de semana, e era uma segunda-feira. Eu pensei, eu vou pegar sushi, eu amo sushi, e vou ver Netflix. Porque agora, com toda a confusão de preparar casamento, né, a cerimônia do casamento, meu marido na Índia, então eu também tô indo pra Índia. Daqui a alguns poucos meses, antes do final do ano, eu tô indo pra Índia, levar cachorro, ver o que a gente vai fazer com o apartamento. A gente tem uma casa, a gente comprou uma casa que não é essa aqui, esse aqui é o apartamento que a gente tá renovando. E aí, como você renova, faz reforma
indo morar na Índia, enfim, tudo em um ano só. E assim, é muita coisa pra você fazer e eu tava sem tempo de simplesmente relaxar e não pensar muito em nada, basicamente. Não pensar nos e-mails que eu tenho que responder, nas coisas que eu tenho que fazer. E aí eu resolvi fazer isso. Fui sair, pedi o meu sushi, né? Fui lá buscar pessoalmente, aqui perto de casa. E aí eu fui numa drogaria pegar umas fotos que eu tinha pedido pra imprimirem. E para revelarem, no caso, e aí uma menina, eu tava olhando, acho que esmalte, porque eu não uso quase nada de esmalte. Eu usei unha postiça na minha despedida de solteiro, e aí tem as fotos de eu segurando a taça, tipo, uma unha não tava, aí a outra não tava, enfim, foram caindo as unhas. Então, assim, eu realmente não uso muito esmalte porque na minha unha não dura, então me dá preguiça. Só que, obviamente, no casamento eu quero alguma coisa. E aí eu fui comprar, além de pegar essas fotos, tudo nessa drogaria que na Alemanha se chama DM. Você consegue fazer várias coisas ali. E aí eu tava na seção de esmaltes de maquiagem pra ver um esmalte de luz UV, assim. E aí eu fui ver esse esmalte, beleza, não achei o que eu queria, a cor que eu gostei. E aí uma menina veio, assim, de uns 8 aninhos, muito bonitinha, bem alemã, assim, branquinha, com olhinho claro e cabelo loiro, assim, escorridinho, cabelo até longo. Pra idade dela, ela tinha um cabelo bem longo. E aí ela veio e ela me falou, em alemão, obviamente, que eu era muito bonita. E eu não entendi muito bem. Eu falo alemão, mas eu pensei que, tipo, ela falou pra elas... ou ela tava me perguntando a opinião de algum produto, porque ela tava com alguma coisa na mão, ou ela tava perguntando se ela tava bonita. Eu não sei se ela tava testando maquiagem. Sabe, na minha cabeça, a pessoa, talvez ela tava testando alguma maquiagem antes, perguntou se tá bom. Não sei. E aí eu falei, você é bonita. Eu respondi pra ela, você é bonita. E ela falou, não, você é bonita. Eu queria te dizer que você é muito bonita. E aí eu falei, muito obrigada, hoje é meu aniversário e tal. Isso fez o meu dia. E eu tava basicamente como eu tô agora, gente, exatamente assim. Tipo, eu tô bem normal, com essa blusa, inclusive, com essa roupa, eu tava assim. Eu tô com maquiagem, mas bem pouca, tipo, não tô com rímel nem nada, só pra ficar em casa mesmo. E aí eu achei muito fofo. Ontem também eu pensei, vou fazer meu cabelo, mas não fiz, eu preferi relaxar, sem me preocupar. E aí eu fiz só isso aqui, exatamente isso aqui. E aí eu falei pra ela, hoje é meu aniversário, você fez meu dia, muito obrigada. Isso já era umas 6 e poucas, 7 horas da noite. E aí, beleza, eu voltei toda feliz, falei com uma amiga minha, né, que isso aconteceu, falei com meu marido que isso aconteceu. Eu tava feliz por isso, porque é aquilo, né? Criança muito verdadeira. Se ela fala que você tá feia, que você é feia, é porque você tá feia. Se ela fala que você tá bonita, é porque realmente você tá bonita. Beleza. E aí eu peguei meu sushi, fiz todo um ritual, basicamente. Não foi nada fancy, assim, tipo, chique, nada. Mas eu peguei uns pratinhos que eu tinha comprado no Marrocos, botei o sushi bonitinho, montei ali a minha mesinha, que eu tenho uma mesinha de café, essa aqui, ó. Essa mesinha, botei aqui na frente do sofá, com os sushis, peguei um Prosecco numa taça de vinho tinto, porque as minhas taças de champanhe, eu não sei onde é que tá, com a confusão de ida pra Índia, talvez eu já enviei, eu acho que eu enviei essas taças pra Índia. E eu tava com taça aqui de vinho branco e vinho tinto, e eu adoro as taças de vinho tinto, porque ela é maior, redondona assim. Aí eu falei, vou beber o champanhe eu tinha um mini champanhezinho assim, pequenininho. Vou beber o champanhe na taça de vinho tinto mesmo, tá tudo bem. Comprei água de coco, que eu gosto. Botei água de coco, aí foi sushi. Inclusive, bastante sushi pra mim, porque geralmente é a mesma quantidade que eu como com meu marido. Mas eu comprei só pra mim. E aí, água de coco e o Prosecco. E aí eu assisti um filme na Netflix e tal, e foi bem gostosinho, assim, foi um momento bem gostoso. Eu e a Caju agarradinha aqui no sofá, nesse sofá aqui. E como eu falei, durante o dia, principalmente na parte da manhã, bom, essa foi o meu dia dos meus 30 anos, tá? Depois eu fui dormir. E como eu falei, na parte da manhã, eu tava com uma sensação desse embrulho no estômago. E aí, eu tava pensando em várias coisas, e aqui começa depois de 10 minutos de contexto, mas assim, gente, eu não sei ser muito rápida nas minhas falas, nos meus argumentos, então são vídeos que demoram mesmo e eu vou falando. Então, se você não gostou, tem outros canais que provavelmente são mais sucintos, tá?
Mas enfim, nessa pegada aí de até a hora do almoço, que eu tava me sentindo mais ou menos, eu tava pensando que, poxa, eu não tô no trabalho que eu queria porque eu acabei de me demitir, porque eu tô indo pra Índia e porque sempre foi trabalho de estudante, porque eu ainda estudo. Estudei no Brasil, continuei estudando na Alemanha, terminei a minha graduação aqui, o meu bacharelado, tô fazendo mestrado, que eu não tô muito afim, na verdade, eu não tô gostando muito, mas tô empurrando com a barriga. E aí, nessa fase de tipo, eu vou deixar de ganhar meu salário daqui a 2 meses, né? Eu vou ter que me mudar pra Índia, eu vou ter que me reinventar, vou ter que fazer alguma coisa na minha vida. O lado bom é que provavelmente eu vou ter bastante tempo pro canal no YouTube, porque, gente, eu não posto os vídeos, não é por sacanagem, né? Eu fico tempão sem postar. É porque eu não tenho tempo, gente. O meu trabalho era o que pagava as minhas coisas. E eu precisava estudar, trabalhar, tem cachorro, aí tem obra, casamento, meu marido foi pra Índia. Então, assim, minha vida tem muito conteúdo pra ser feito, mas eu não tenho tempo de produzir esse conteúdo, porque isso aqui demanda tempo de sentar e gravar. Esse é o mais fácil, porque quando eu tô aqui conversando, é quase uma terapia que eu falo com vocês. Mas depois sentar, cortar, fazer a edição bonitinha, que é uma edição relativamente simples a minha edição, se não é vlog, porque vlog é mais chatinho. Mas se eu sento aqui e falo, não é uma edição super complicada, mas demanda tempo, eu preciso reassistir os vídeos e eu sou uma pessoa, como eu falei, que eu faço vídeos longos. Então, enfim, mas talvez agora com essa mudança pra Índia eu tenha mais tempo de sentar aqui e conversar com vocês sobre os milhares de temas da minha vida. E aí eu tava pensando nessa questão profissional, no que eu não tô feliz no meu mestrado, que talvez eu vou ter que mudar de país de novo. Hoje eu ganhei meu passaporte alemão, a minha cidadania eu já ganhei 1 mês atrás, aí você deu a entrada nos documentos e hoje eu fui buscar o meu passaporte alemão, então isso é uma coisa boa também. Mas também hoje eu descobri que eu reprovei numa prova, então assim, minha vida é altos e baixos. Mas voltando, eu tava nessa do tipo, cara, eu preciso me movimentar na minha vida e ser uma mulher de sucesso, porque eu ainda não sou essa mulher de sucesso. E aí, não conversando, meu amigo me mandou uma mensagem desejando feliz aniversário, perguntando como é que tava o meu dia. E aí eu falei pra ele, olha, obrigada, mas eu tô tendo uma mini crise, porque é meu aniversário de 30 anos, eu não tô triste, mas eu tô pensativa nas minhas coisas, porque eu não sei se eu tô onde eu gostaria de estar. E aí foi quando ele falou, você vai se casar com um homem incrível, você comprou uma casa com o seu marido, você fez 2 faculdades, uma federal no Brasil e uma universidade alemã, uma faculdade alemã e uma universidade agora no mestrado. Você fala outras línguas, você virou alemã, né, tirou o passaporte. Enfim, ele citou várias coisas que eu já fiz, e se eu for adicionar coisas, eu já viajei para não sei quantos países, talvez 30, não sei, 40, talvez 30. Não sei, eu já viajei para vários países, vários continentes, né? Ásia, África, Europa, América Latina, América do Sul, América do Norte, mas para mim a América é um continente só. Então eu já viajei bastante, acho que só Oceania e Antártida, né? Embaixo, que eu não fui. Pretendo mudar isso em breve, pelo menos para a Oceania. Mas, enfim, eu já fiz muita coisa na minha vida. Mas eu ainda não tenho essa sensação de autonomia, essa sensação de independência e essa sensação de uma mulher de negócios. Porque eu sou uma pessoa que eu gostaria de estar ali nos meus... uma mulher de negócios, ter uma empresa. Eu estava conversando com a minha psicóloga e eu falo, eu tenho vários diplomas, mas às vezes eu olho para uma mulher que fez um curso de fazer cílios, né, colocar cílios, ou fazer unha, e eu vejo ela como uma mulher muito mais independente, muito mais de sucesso do que eu. E obviamente que eu não quero desmerecer quem faz unha e quem faz cílios, na verdade é o contrário. Eu quero dizer que nem sempre você fazendo 30 mil cursos em 20 mil instituições vai te trazer a sua independência ali, essa sensação de poder, entre muitas aspas, de estar cuidando ali da sua vida. Aos poucos eu tô criando essa sensação. Eu tirei minha carteira de motorista, tirei meu passaporte alemão, já me formei no meu bacharelado aqui na Alemanha, já falo alemão. Então, nesses quesitos, eu tô conseguindo ali me manter, me envolver em criar a minha própria independência. Mas, como eu disse, essa questão de mudar de país novamente, né? Eu já morei em Portugal, não morei, mas assim, já fiquei um tempo assim na Dinamarca, porque meu ex era dinamarquês, a gente se conheceu no Brasil, depois ele foi morar no Brasil, na minha casa, aí a gente terminou depois de 3, 4 anos,
de relacionamento, a gente terminou. Aí, beleza, mas antes dele morar no Brasil, eu fiquei uns 3 meses na Dinamarca, então não é morar. Mas em Portugal eu morei em Portugal, morei no Brasil, obviamente, minha vida toda, até meus 22 anos. E agora, 30 anos, né, eu com 22 vim pra Alemanha, no caso, morei no Brasil, exceto esse período de Portugal, mas enfim. Então, eu já fiz essas coisas assim e tô pulando de galho em galho, tentando me reinventar, e agora eu vou ter que me reinventar na Índia. Eu tô indo me mudar pra Índia. Obviamente que eu tenho data de volta, porque é por causa do trabalho do meu marido, tem contrato, tem data e você precisa voltar, porque você não pode ficar lá para sempre, por questões de imposto, de seguro, de aposentadoria. É só um contrato mesmo ali, um período limitado, mas que para levar um relacionamento à distância nesse período é um pouco longo demais. Só que aí eu tenho 30 anos, eu tenho experiências de trabalho que são experiências válidas. Eu trabalhei com a Mercedes, eu trabalhei com empresas, eu não vou falar o nome que eu tô agora, né? Com empresas multinacionais e transnacionais. Já fiz projetos legais com algumas empresas, mas são projetos de estudante, assim, e é uma área muito específica, a minha área. E não são projetos de trabalho full-time, que é período integral. São trabalhos de projeto, que é um projeto da faculdade, por exemplo, ou trabalho de estudante, com um contrato de estudante que tem uma quantidade menor de horas. Então, isso me deixa nessa situação do tipo, o único momento que eu trabalhei, que a minha vida foi em função do meu trabalho, não no sentido pejorativo da palavra, que você vive para trabalhar, mas no sentido de que você tem aquele horário de trabalho e depois você tá livre, porque como estudante você não tem isso, né? Você sempre tá ali naquela função de estudar, de produzir coisa. Mas a minha única experiência foi quando eu estava no Brasil trabalhando na área de turismo, que foi a minha primeira área de formação que eu estudei no Brasil, na UF. Que eu trabalhava em recepção de hotel, como hostess também, como recepcionista, enfim. E é uma experiência que não foi muito legal para mim. Trabalhei por um tempo nisso, em alguns hotéis no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Mas por isso, na verdade, por isso que eu troquei de área aqui. Só que aí é aquilo, eu me reinventei trocando de área e agora eu vou ter que, quando vai engatar, eu vou ter que me dar um jeito de reinventar de novo, porque eu tô indo pra Índia. Eu não posso trabalhar assim, eu não posso trabalhar na Índia no sentido de... eu posso aplicar para trabalhos na Índia, mas 2 opções. Ou a empresa vai ter que me pagar exorbitantemente muito, porque se você é contratado na Índia, sendo de outro país, a empresa tem que te pagar um salário muitíssimo alto, principalmente para os padrões indianos. Então, como alguém que saindo da faculdade fica um pouquinho complicado, não sei se eu vou conseguir isso. E também porque muita gente não quer trabalhar nas condições indianas. É diferente de você ir lá por uma empresa alemã e é diferente de você trabalhar com as condições indianas de trabalho. Então, assim, às vezes você não quer muito isso. Então, muita gente usa esse tempo para fazer mestrado, para se aprimorar, para estudar. Só que eu já estou fazendo isso nos últimos anos e esse seria o meu momento exatamente de começar alguma coisa concreta. Estou com várias coisas em aberto, estou pensando em abrir empresa, enfim, estou pensando em melhorar meu portfólio e aplicar para empresas, porque eu posso trabalhar remote, eu sou da área de mídia e de informática. Então, eu estou pensando em aplicar para empresas americanas ou empresas, enfim, de alguns lugares do mundo que precisa de trabalho remote. E vamos ver o que vai acontecer. Mas com tudo isso que está acontecendo na minha vida, e que tem o casamento, enfim, a cerimônia e tudo mais, eu fiquei realmente nesse pensamento do tipo... Meu Deus, onde é que eu tô com 30 anos? Quem me vê de fora acha que minha vida tá toda montada, perfeita, maravilhosa. Mas quando você tá dentro da vida, você percebe que não tá tudo perfeito assim. Eu tenho várias caixinhas na mão que eu tenho que equilibrar e que eu tenho que lidar com essas caixinhas. Assim como qualquer pessoa, gente. Se você tem uma família grande, se você decidiu casar, ter filho, se você não decidiu casar e ter filho, enfim, cada um escolhe a sua vida. E aí vem um tópico, agora que eu falei de filho, vem outro tópico, porque eu achei que com 30 anos, essa vontade de ter filho junto com a base para ter filho já estaria aqui pronta para mim. Eu não vou entrar no tema de ter filhos, eu acho que isso merece um vídeo específico, mas digamos que eu não chegou muito essa vontade de ter filhos ainda. Porém, eu tô muito nessa dicotomia, não sei se essa palavra se encaixa nesse contexto, de eu quero, mas não quero. Na verdade, eu não quero ter filhos, mas eu quero lidar com as consequências de não ter filhos. Essa é uma pergunta, assim, que eu me faço.
Agora, eu sei que eu não quero ter filhos, mas eu não tenho muito mais tempo, porque eu tô com 30 anos. Mas eu quero lidar com as consequências de não ter filhos quando eu tiver com 45, sei lá, 40, 45 anos. E eu já trabalhei com crianças com necessidades especiais. Eu já fui babá, enfim, já fiz várias coisas. E eu tenho muito medo disso. Muito, muito, muito medo, gente. Eu tenho muito medo com isso. Então, eu não vou ser uma pessoa que eu vou falar e vou pensar, com 40 anos eu posso ter filho. Com 45 eu posso ter filho. Eu sei disso. Eu não julgo quem decide ter filho nessa idade. A Anne Hathaway, né? Ela tem 43 anos, eu acho, ou 46, não sei. Acho que 43. Ela tá grávida, lindíssima, maravilhosa. Mas esse negócio é um problema que eu tenho na minha mente, de que, tipo, eu tenho medo de engravidar muito mais velha e tal. Por causa dessas experiências que eu vi com essas crianças com necessidades especiais e tudo mais. Então, eu não tenho uma resposta, né? Esse canal aqui nunca é como uma resposta, não é um canal que eu vou pegar e vou falar um conselho incrível que vai mudar a sua vida. É só pra gente trocar mesmo. Se você quiser ir escrever nos comentários, se você tá entre 28, 30 e poucos anos, tá nessa mini crise, assim, enfim, por motivos diferentes dos meus. Mas, como eu falei, eu não vou entrar no assunto de ter filhos de uma forma muito profunda, porque eu acho que isso merece um vídeo só pra isso. Porém, isso também é algo que pegou, que tá nos últimos meses me pegando bastante. Eu acho que desde os meus 28 anos isso me pega bastante, mas nos últimos meses muito mais. E ontem foi um dos grandes motivos de eu ter essa bola na minha barriga. Porque uma coisa é clara, eu sou imigrante. Eu posso ter pego a minha cidadania alemã, mas eu sou imigrante, né? Eu sempre vou ter o meu sotaque, eu nasci em outro país, eu cresci em outro país, então muitas referências que quem nasceu na Alemanha tem, eu não tenho, eu tenho consciência disso. Legalmente, eu sou alemã, mas culturalmente não sou 100% por motivos de eu cresci em outro país. Beleza. Considerando isso, considerando a situação da minha vida, considerando essas coisas de mudar de país e tal, eu até fiz um filho, olha... Eu até fiz um vídeo falando sobre que homem não é um plano, né? Porque o fato de eu ir pra Índia me deixa muito à mercê do meu marido. Só que assim, são situações e situações. A gente tá junto aí há 7 anos, basicamente. E, como eu falei, são situações e situações. Nós somos casados, a gente tem coisas em comum, em conjunto. E eu quero continuar a minha vida profissional, né? Eu não quero ser uma dona de casa, não tô julgando quem assiste esse vídeo que eu falo sobre que o homem não é um plano, vocês vão entender meu posicionamento sobre isso. Eu não julgo quem quer ser dona de casa, só tem que organizar tudo direitinho. Eu decidi também que eu não vou ter filho se eu não puder criar meu filho sozinha. E aí é muito estranho falar isso, que eu acabei de falar, que eu acabei de vir da minha despedida de solteira e que eu vou fazer minha cerimônia religiosa, né? A cerimônia do casamento. Mas, gente, a gente como imigrante, né? A gente está em outro país, a gente precisa criar as nossas raízes e criar a nossa base para ter a nossa estrutura de vida bem boa e não depender de ninguém, basicamente. Quando você tem filho no Brasil, se você tem uma família minimamente ok, a sua avó vai te ajudar se você tem avós vivos, né? Ou a sua mãe vai te ajudar. Então, assim, sua irmã, irmão, eu tenho um núcleo familiar muito pequeno. Minha família é grande, mas sempre foi eu, minha mãe, minha avó e 2 tios, minha tia e meu tio. Meu tio morreu, minha tia se casou de novo, depois de novo e tá, enfim, nunca mais, sumiu basicamente. A minha mãe, ela, graças a Deus, está viva, mas a minha avó morreu, então sou só eu e minha mãe. Se eu estivesse no Brasil com filhos, eu tenho certeza que minha mãe faria de tudo para me ajudar. E geralmente com a mãe, quando você tem uma relação minimamente ok com a sua mãe, a mulher com a mãe ali, né? No meu caso, o meu marido, ele tem 7 irmãos, um homem e 6 mulheres. Eles são 8 no total. As irmãs do meu marido têm filhos, a minha sogra vai ajudar as filhas, eu tenho certeza que ela me ajudaria, mas culturalmente, por questões de capacidade mesmo, a minha sogra não teria condições de me ajudar de uma forma muito profunda, tanto quanto seria a minha rede de apoio da minha mãe no Brasil. Então, eu não teria uma rede de apoio muito forte. As minhas amigas, gente, vão cuidar das vidas delas. Elas não vão ficar cuidando de criança, até porque você não tem que pensar em criança para os outros cuidar, nem para os avós cuidarem. Mas eu espero que você entenda o que eu quero dizer aqui nesse vídeo. Então, eu não tenho uma rede de apoio, né? Seria só eu e meu marido, que é uma coisa ótima, né? Pelo menos o marido ali, eu sei que eu escolhi um homem que teria essa responsabilidade.
Mas aí eu penso, eu teria que ter dinheiro pra se algo der errado. E quando eu falo algo der errado, gente, eu até mencionei isso nesse vídeo que eu falo que o homem não é um plano, é que, tipo, as pessoas pensam, ah, vou me separar. Gente, se a pessoa morrer, Deus me livre, bate na madeira. Mas se a pessoa morrer, você tem condições de dar uma qualidade mínima pra você, pra sua vida e pro seu filho? Você tem condições de pagar, talvez uma vez por mês, uma babá para ficar umas 4 ou 5 horinhas com a criança enquanto você tem um tempo para você, com as suas amigas, fazendo alguma coisa para você e não esquecer que você é uma mulher? Porque eu me preocupo muito com isso. Com a internet, a gente consegue ver muitas mulheres dando seus próprios relatos de maternidade. Eu já falei, eu não vou transformar esse vídeo num papo de maternidade, mas essa questão, porque é um vídeo separado, mas essa questão, quero que você só entenda isso, de ser minimamente independente, principalmente financeiramente, mas mentalmente também, e fisicamente, obviamente. Se você quer ter um filho, você precisa ter mental, física e financeira, né? Independência mental, física e financeira. Se você não tem essas coisas, fica um pouco difícil você ter uma criança em outro país. Então eu já decidi, isso pra mim é correto, é uma decisão certa, que se eu não tivesse independência mínima, eu não vou ter filho. Não tô esperando ficar rica, milionária, mas se eu não tivesse independência mínima, eu realmente não vou ter filho. E essa dependência mínima, gente, pode ser o básico, tá? Eu não vou entrar a fundo aqui, mas assim, a questão de como o seu marido está envolvido na sua vida também, de ajudar com criança, o próprio trabalho dele, como ele é como parceiro em vários momentos, como ele é financeiramente com você, como é seu contrato de casamento. Então tudo entra nesse jogo aí de como você conseguiria ser independente se caso algo acontecesse. Quando eu falo algo, não é só a separação, são várias coisas que podem acontecer. Enfim, essas coisas todas passaram pela minha cabeça, passaram pelo meu estômago, como eu disse ontem, e eu precisei lidar com isso em algumas horas no meu dia de ontem, nos meus 30 anos. E aí, no final do dia, antes de acontecer isso com essa menina, né, que eu fui lá buscar as fotos e depois buscar o meu sushi, eu fui passear com a minha cachorra. E era a hora dourada, né, aquela hora que o sol se põe, que fica tudo lindo e dourado. E aí eu fiz uma oração para Deus, eu pedi, enfim, várias coisas, que é uma oração entre mim, entre eu e Deus, entre mim e Deus. E aí, enquanto a gente passeava naquela hora, eu resumidamente agradeci por estar tendo a oportunidade de estar vivendo aquele momento, de estar com saúde, de estar vendo aquela iluminação maravilhosa da caju, tá bem, enfim, pedi por muita saúde para mim e para minha família e várias coisas específicas aqui que não vem ao caso, porque é uma coisa pessoal. Mas foi um momento muito legal, assim, que em um único dia eu passei por várias fases desse meu dia, né? Eu esqueci que eu tava com meu aniversário, meu marido mandou mensagem, aí eu lembrei, aí fiquei com frio da barriga, conversei com esse outro amigo, depois eu terminei de trabalho, fui arrumar casa, e aí foi esse horário dourado aqui de oração, e depois o que aconteceu, eu inclusive acho que é um sinal divino que aconteceu, que a menina falou comigo, nunca aconteceu isso de uma criança vir falar comigo daquela forma. E depois eu peguei minha comida e tive uma noite tranquila, bem calma. Então, assim, meu aniversário de 30 anos não foi um sonho daquela festa com aquele bolo com 3 e o 0, aquela coisa de internet, de Instagram, mas foi algo especial de reflexão para mim, no qual eu passei por todos esses temas que eu tô falando aqui com você hoje nesse vídeo, que é um dia depois, né? Terça-feira, um dia depois do meu aniversário. E aí eu resolvi vir aqui gravar, eu pensei em gravar ontem, mas como eu disse, eu queria realmente desligar de muitas coisas e inclusive desligar de pensar em vídeo e tal. Eu não faço muito roteiro, mas eu tenho uma estrutura do que eu gostaria de falar e eu não queria pensar muito. E aí hoje eu falei, não, hoje eu vou lá, eu de cara não lavada, porque eu passei um blushzinho e tal, um corretivo, mas eu vou lá conversar com vocês, mesmo sem sol, para aproveitar para gravar, botei uma iluminação aqui para ajudar, e queria conversar sobre esse tema de fazer 30 anos e como isso foi um momento de reflexão para mim, até para eu lembrar no futuro mesmo como foi esse momento. Não sei o que esse vídeo transmitiu para você, né? Nem sei qual vai ser o título desse vídeo, talvez seja... eu já acho que eu já fiz o vídeo falando crise dos 30 anos, mas talvez seja reflexões dos meus 30 anos, um dia após o meu aniversário. E, enfim, alguma coisa assim, acho que seria um título interessante. Mas seria bom mencionar minha despedida de solteira também. Mas enfim, não sei se eu menciono isso no título ou não.
Mas, bom, não sei o que esse vídeo pode ter trazido de bom ou de ruim, talvez um sentimento ruim para você relacionado a essa data marcante na nossa vida. Espero que não tenha sido algo ruim. Eu não tenho respostas, vocês puderam perceber nesse vídeo que eu não tenho nenhuma resposta, mas talvez isso ajude a você entender que você não tá sozinha, né, em várias crises relacionadas a diferentes temas da sua vida. Cada um tem um tema específico que tem que aprender a lidar. E se você quiser compartilhar alguma coisa comigo, né, uma história, uma experiência ou algo que você se relacionou comigo nesse vídeo, escreve no comentário aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz, porque tem vários vídeos que tem uma retenção de comentários bem legais, eu acho legal as pessoas compartilhando as histórias delas. Então, eu me identifico muito e eu fico muito feliz quando vocês se identificam, porque o objetivo inteiro do canal é justamente essa identificação de mulher para mulher, no caso, né? Eu ficaria feliz de ouvir. Não precisa, gente, me dar mensagem de autoajuda, assim, eu faço terapia. E, assim, eu não vou melhorar no sentido de decidir tudo da minha vida e ficar super maravilhosamente bem comigo mesma de um dia pro outro. Aos poucos, eu tô fazendo isso comigo, com a minha aparência, com a minha aceitação do meu corpo, com os meus cuidados, com me sentir bonita ou não. É uma coisa que vale a pena mencionar no final desse vídeo. Uma das coisas que tá me ajudando muito é olhar pra mim no passado. Literalmente, fotos e vídeos minhas do passado. E perceber que os problemas que eu tinha com o meu corpo, com a minha aparência, meu cabelo e tal, eram problemas que não existiam. Porque eu olho pra foto daquela pessoa e eu vejo uma pessoa maravilhosa, uma pessoa linda, uma pessoa feliz, uma pessoa realmente bonita, assim, em vários sentidos. E aí eu tô aprendendo muito a lidar com isso. Minhas amigas estão me ajudando muito, eu sofri bullying, eu também já fiz um vídeo sobre isso, eu sofri bullying. Então a minha autoestima tá demorando um pouco para se construir, porque nessa fase importante da criança e do adolescente, né, de você se entender, de ter paquerinhas e namoradinhos e tal, eu sofria bastante bullying na escola. Isso prejudicou muito como eu me vejo, mas eu tô tirando nos últimos anos mesmo, assim, quando eu comecei nesse grupo de amigas, eu também acho que já fiz um vídeo falando sobre não ter amigas, e foi bem nesse momento que eu conheci esse grupo de amigas, então hoje eu tenho amigas, mas agora todo mundo vai se mudar, uma tá indo pra Dubai, eu tô indo pra Índia, a outra tá indo pra Áustria, mas algumas vão ficar aqui ainda, e eu vou voltar também, então eu espero continuar esse ciclo de amizade. Mas com esse grupo de amigas eu aprendi a me sentir bonita, a me ver bonita, porque somos todas muito diferentes. Eu brinco que a gente parece um grupo de intercambista, todas brasileiras, mas cada uma com característica diferente, física e de jeito mesmo, de personalidade. E a gente se dá muito bem. Então, eu tô muito feliz com essas amigas e como elas me ajudaram muito a me aceitar e a me ver bem. Eu tenho amigas especiais ao longo da minha vida, eu tenho uma que eu morei no Rio de Janeiro com ela, a gente morou em Copacabana e Ipanema juntas durante um tempo antes de eu vir para a Alemanha, que foi quando eu trabalhava como recepcionista e como hostess. E aí, ela me ensinou a me vestir, por exemplo, né? Ela me ensinou, porque antes eu só tinha roupa de doação. Então eu não sabia muito me vestir. Hoje, melhorei um pouco. Estou bem tranquila em casa, mas enfim. Eu melhorei bastante, na verdade. E essa sensação, ela não me ensinou tudo que eu sei hoje, mas ela me ensinou como olhar para as coisas que eu preciso comprar, para as coisas que eu preciso perceber no meu corpo e me vestir e tal, porque ela estudou moda. E ela também me ensinou muito a comer. Ela me ensinou o prazer de você sentar e beber uma taça de vinho. Ela me ensinou o prazer de você provar algo, nem que seja pequenininho, mas que tenha uma explosão de sabor especial. Porque eu sou uma pessoa que vim da Baixada Fluminense. Então, assim, pra mim era, que eu amo, inclusive, mas era arroz, feijão, chuchu e frango ou carne. O que, como eu disse, maravilhoso. Super feliz, amo, muito gostoso. Mas eu não tinha essa experiência de provar uma pizza que faz um croque diferente, sabe? Com uma taça de vinho. Eu não tive essa experiência de comer uma moqueca de banana, sabe? Uma moqueca vegana. E aí eu fui aprendendo a comer isso com ela. Mas, literalmente, eu fui aprendendo a fazer essas coisas com ela. A gente ganhava pouco, a maior parte do salário vai para aluguel. A gente morava com outras meninas também, né? Na Zona Sul é bem comum isso, gente. E aí a gente pagava o nosso aluguel e o dinheiro da comida, a gente também comprava comida, assim, era a vida normal. Às vezes eu ia na casa da minha mãe e roubava algumas coisas para fazer minha compra do mês, para levar para o apartamento, mas
sempre, uma vez por mês mais ou menos, às vezes duas, a gente ia num lugar especial e tinha momento de amigas e a gente comia algo especial e aquilo era muito, muito gostoso, assim, em vários sentidos. E aí eu aprendi isso, trouxe isso pra minha vida. Hoje eu amo ir pra restaurante, hoje eu amo experimentar sabores novos, eu como de tudo. E eu lembro dela muitas das vezes quando eu tô vivendo essas experiências, porque foi ela que me abriu para essas experiências. E com essas amigas de hoje, né, que eu tenho hoje, eu aprendi a me amar, a me ver com outros olhos, a olhar para as imagens, as minhas imagens antigas e ver como eu era literalmente bonita fisicamente, sabe? E que aquela idade não vai voltar. E não vai. Mas eu tenho que aprender que eu não posso chegar com 40 anos e olhar para o meu eu de 30 e falar, nossa, como eu era boba, como eu tava me sentindo feia e eu era linda. Então eu tenho que me achar linda agora, me aproveitar disso agora. Eu tenho que olhar para os meus braços musculosos, porque é uma coisa que me incomodou durante muito tempo, essa definição de braço, eu vou pra academia, mas também é uma coisa genética, meus braços são bem grandes. E eu amo isso. Eu aprendi nos últimos 2 anos. Eu tô comprando só blusinha assim, que deixa o braço maior, bem em evidência, porque eu botei na minha cabeça que eu vou me obrigar a gostar do meu braço. E quando eu comecei a comprar, porque eu sempre usava, gente, blusa fechada, blusa de manga, pra poder esconder isso. Até tem vários vídeos que eu tô vestida assim, é pra esconder meu braço. Tipo, eu não pensei isso no vídeo ativamente, mas são as blusas que eu tenho, né? Eu ainda tenho todas as blusas que eu usei aqui nos vídeos, eu tenho, a maioria pelo menos. E assim, eu usava as blusas bonitinhas que eu tinha pra fazer os vídeos, arrumadinhas e tal, mas que não era pro vídeo em si, mas que as blusas bonitinhas da minha vida eram blusas que cobriam o meu braço com manga, pra eu não poder mostrar a força do meu braço. Hoje eu amo isso, eu faço exercício de braço sempre que eu vou na academia, não só de perna, então faço o corpo inteiro. E eu comprei várias camisetinhas, justamente com esse corte assim, ou com a manga aparecendo, ou enfim, normal, que evidencia bem o meu braço. E nesses últimos tempos, isso já tá acontecendo há mais de 1 ano, que eu tô me forçando a isso, hoje eu amo meu braço e eu recebo muitos elogios pelo meu braço. Sempre vários elogios, porque a definição do meu braço, enfim. Então eu tô aprendendo a amar essa característica que eu odiava quando eu tinha lá meus 20 e pouquinhos anos, que eu me via linda, maravilhosa e num calor de 30 e poucos graus com uma camisa social até aqui para poder esconder o meu braço. Entende como a gente às vezes é boba com algumas coisas? Mesma coisa com o meu nariz. Eu gostaria de fazer plástica para diminuir o nariz. Ainda penso sobre isso ativamente, mas eu acho que no final das contas eu não vou fazer, porque eu tô ficando irritada com a quantidade de pessoas com rostos iguais. E aí eu queria trazer algo de mim, e talvez isso seja o meu nariz. Peitos. Gostaria de colocar silicone, teve uma época. Hoje em dia eu amo peitos pequenos. Eu ainda, como eu falei, eu não fecho oportunidade pra nada, nem pra fazer meu nariz, mas hoje não é algo que me incomoda tanto assim. Mas os peitos, gente, é algo que eu gosto. Hoje eu realmente gosto de ter peitos pequenos. E se eu colocasse silicone, seria se eu decidir ter filho e aí eu sinto que não tá muito legal, quero dar uma levantada, então eu colocaria tipo 100 ml, assim, bem pouquinho. Eu gosto de peitos pequenos. Eu não colocaria peitão. Então, eu nunca faria uma cirurgia de colocar peitão pra mim, tá? O que eu quero pro meu corpo. Eu nem tenho estrutura corporal, acho que não ficaria proporcional. Mas eu gosto do fato de não ter muito peito, de ter peitinho. Eu tenho os ossos aqui, meus peitos eles são bem espaçados, então tem bastante espaço aqui. E eu acho isso muito legal. Eu me inspiro muito na Bruna Marquezine, na Mariana Senna, que ela também tem pouco peito, né? Os tops que elas usam, as blusas que elas usam. E me inspiro também na Zendaya, também tem pouco peito, magrinha, assim. Elas têm o meu biotipo de corpo, basicamente. Então eu me inspiro muito nelas. Ultimamente, assim, de me sentir bonita. Eu acho que são 3 mulheres sexys, mesmo sendo diferentes nos seus estilos. Então, eu acho isso... Tudo bem, eu acho que a Zendaya e a Bruna Marquezine é mais parecido. A mais diferente aí seria a Marina Senna. Marina, não é Mariana, é Marina. Mas, enfim, dentro do mundo delas, elas têm estilos relativamente diferentes e são mulheres lindas, sexy, 30 anos... não sei quantos tem a Marina Senna, eu acho que ela é mais nova, mas as outras duas têm 30 ou mais. Então, assim, eu tô tentando me voltar
para mim nesse sentido de me aceitar. Como eu disse, em vários aspectos da minha vida, eu tô muito feliz, eu tô muito bem, eu tô muito feliz de ter chegado assim nos meus 30 anos. E como eu disse também nesse vídeo, tem coisas da minha vida que já estão resolvidas que para você ainda não tá. Tem coisas que na minha vida não estão resolvidas, mas para você já tá. Então cada um tem seus níveis aí de problemas. E eu ia terminar esse vídeo, gente, há 10 minutos atrás, e já foi mais, eu falo. Mas eu vou terminar agora, mas eu quero dizer que tem coisas ainda na minha vida que não estão muito bem. E as minhas amigas até falaram isso sempre vai acontecer. A gente nunca vai estar com todos os pratos na mão, a gente até falou das nossas vidas, né? Uma tá com esse problema e isso resolvido. Por exemplo, minha questão agora é trabalho e tal, né? E aí tem uma que tá feliz no trabalho, que tá ganhando bem, mas tá com outros problemas que na minha vida eu já tenho resolvido e tô feliz nessa área. Então, assim, cada pessoa tá num momento diferente da vida e isso realmente me consola. Não no sentido ruim, mas no sentido de saber que as pessoas são diferentes, as pessoas estão em momentos diferentes, independente da idade. E também me motiva a poder lidar com essa situação e a poder superar essa situação, e também me faz ter um amadurecimento mental de que realmente na vida, em algum momento, a minha vida profissional vai dar uma guinada, vai ficar melhor, e em alguma outra coisa não vai estar tão bem assim, porque eu acho realmente quase impossível a sua vida estar toda equilibrada. Eu só espero que não seja uma coisa drástica, né, que envolva as pessoas que eu amo. Mas faz parte da vida, a vida é esse ciclo, senão fica uma coisa muito chata. Se você tem tudo, se você pode tudo, eu acho que você perde o amor e a vontade da vida mesmo, de modo geral, de viver, que a vida precisa ser vivida. Então, eu tô tentando lidar dessa forma. Mas isso não aconteceu só ontem, tá, gente? Isso aconteceu nos últimos meses e últimos anos para eu poder chegar até aqui. Eu tô na terapia já tem um tempo, eu tenho esse grupo de amigas já tem um tempo, eu trago experiências de relações da minha vida mesmo, de vários anos atrás, de uma forma positiva. Então, assim, eu tô tentando lidar com isso, eu tô tentando aprender com isso. E eu acho que nesse quesito, eu cheguei muito bem aos meus 30 anos. Então, é isso. Eu queria compartilhar como foi esse momento de fazer 30 anos, de estar sozinha, entre muitas aspas, porque cogitou, né? Passou que meu marido tá na Índia a trabalho, as minhas amigas fizeram a minha despedida de solteiro, e aí, óbvio, tipo, meio óbvio, ficaria difícil de fazer tudo. Foi sábado, domingo, aí segunda, mais aniversário, não ia rolar. Mas eu estava muito bem, eu estava no final do dia me amando muito bem, assim, sabe? E eu espero que isso continue. Não vão ser todos os dias assim, nem tem como, né? A vida acontece de altos e baixos. Mas eu acho que eu entrei bem, né? Nesses pensamentos dos 30, como o meu pensamento entrou nos 30. Então, eu espero que seja uma década incrível, eu espero que seja uma década de um saldo positivo, porque sempre vai ter altos e baixos, mas que o saldo final seja bem positivo. E eu espero conquistar muito mais do que eu sonhei, porque é isso que aconteceu comigo quando eu tinha meus 20 anos. Eu sonhava e hoje eu tenho muito mais do que eu sonhei quando eu tinha os 20. Então, eu espero que com 40 eu tenha, e quando eu falo ter não é só monetário, né? Mas que eu tenha muito mais com 40 do que agora com 30. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Desculpa que eu falo bastante, mas é isso, faz parte. Eu sempre falo muito. Eu tô pensando em criar vídeos. Eu acho que vlogs não funcionam muito bem aqui no canal, apesar de que quando eu for pra Índia, eu acho que eu vou mostrar vlog pra vocês, que eu acho que são temas interessantes, experiências interessantes. Mas talvez fazer alguma coisa relacionada a um tópico específico que eu trago, que tá em alta. Não necessariamente review, mas assim, pegar um tópico que tá em alta na mídia, enfim, e comentar sobre esse tópico. Pode ser, eu não sei se eu quero basear o canal inteiro sobre isso, mas como eu tenho algumas opiniões, eu acho que fazer um match, né, fazer uma conexão com algo que está acontecendo no momento, pode ser uma forma legal, até de impulsionar o canal. Então, talvez eu comece a testar vídeos assim, pode ser que seja um segundo tipo de vídeo no canal, né, então não só eu falando, eu acho que esse sistema eu vou manter, porque eu gosto mesmo, mas criar esse outro sistema também para acompanhar. Como eu falei, nas próximas semanas
acho que uns 2 meses é um pouco difícil, porque eu tô nesse processo de mudança, eu reprovei uma prova na faculdade que eu vou ter que refazer, então isso tudo vai acontecer nas próximas 8 semanas, mais ou menos, 6, 8 semanas. Então, quando eu estiver, talvez, na Índia, que eu tenho um pouquinho mais de tempo livre para tentar organizar minha vida, talvez seja uma forma legal de fazer vídeos aqui pro canal também, porque eu vou ter que passar meu tempo, eu quero passar meu tempo também, compartilhar coisas com alguém, e no caso, com vocês aqui do canal. Muito obrigada de novo por ter assistido até aqui, e agora realmente é um tchau, e até o próximo vídeo. Tchau!